Bem, bom dia a todos mais uma vez. Pessoal, na aula de hoje a gente vai iniciar o último tema, o último módulo da nossa disciplina de equações diferenciais, tá? E esse conteúdo que nós iremos ver na aula de hoje, ele tem uma aplicação prática muito grande, muito relevante. Principalmente quando a gente trabalha, por exemplo, com processamento de sinais, com controle de processos. Então, esse tipo de metodologia que nós vamos avaliar na aula de hoje, ela tem uma aplicabilidade extremamente relevante. Vai parecer, vai trazer a impressão para vocês que o conteúdo ele é completamente diferente do que a gente já viu até agora. A gente vai continuar resolvendo as equações diferenciais. Só que quando eu falo de transformada de Laplace, essa transformada, ela tem uma capacidade de simplificar meus problemas de uma maneira muito grande. Então, quando eu falo de transformada de Laplace, eu vou pegar equações diferenciais e essas equações diferenciais, elas vão ser transformadas em equações algébricas. Então, guardem esse detalhe, tá? Eu estou transformando uma equação diferencial em uma equação algébrica. Então, por exemplo, é mais fácil eu resolver um problema que eu tenha x e y ou um problema que eu tenho derivada segunda, derivada primeira. Então, a gente Isso. consegue simplificar os nossos problemas de uma maneira significativa. Então, uma contextualização da transformada de Laplace é um método de integração, tá? É uma operação de integral. Então, como a gente já tem conhecimento de integrais, não teremos problemas aqui com a transformada de Laplace. Apesar do nome, a transformada de Laplace não foi criada por Laplace. A transformada de Laplace ela foi criada, ela foi desenvolvida por Euler, né? E aí Laplace ele acabou utilizando essa transformada, esse operador desenvolvido por Euler, para resolver problemas de equações diferenciais, né? Inclusive antes de Laplace, Heaviside aqui, ele também já começou a estudar. E aí, só critério de curiosidade histórica e contextualização, quando esse método ele foi desenvolvido para a resolução de equações diferenciais, ele foi desenvolvido por um engenheiro eletricista. E naquele momento, os matemáticos eles não aceitaram de maneira satisfatória, né? O artigo foi até recusado, a metodologia de resolução. Só que com o tempo, essa metodologia começou a ser cada vez mais aplicada. E esse aumento de frequência de aplicabilidade dá-se justamente por conta da facilidade que esse método exige, né? Ele é um método muito tranquilo de ser utilizado. E aí, qual é a vantagem desse método? Se vocês observarem, inclusive a gente estava até conversando aqui antes de dar início à aula propriamente dita, o que a gente precisava fazer? Se eu tinha uma equação diferencial, eu tinha que resolver as equações diferenciais homogêneas associadas, encontrar o YC, a solução complementar. Depois disso, avaliar a solução particular. Então, identificar qual era a não homogeneidade e propor uma forma de solução pelos métodos coeficientes a determinar ou utilizar o método da variação de parâmetros. Então, eu encontrava YC, encontrava YP. Depois de encontrar essas duas partes, eu utilizava as condições de contorno ou as condições iniciais e encontrava as constantes, C1 e C2. E assim eu tinha a minha solução do meu problema. A vantagem da transformada de Laplace é que tudo isso vai ser resolvido de uma só vez. A minha solução, quando eu a obtiver, ela já vai incorporar a solução complementar, particular e os coeficientes. Já vai vir um resultado, a solução prontinha ali para a gente utilizar, para a gente aplicar aos nossos problemas.
Então, a gente tinha uma equação diferencial, resolvia a equação, né? E agora o que a gente vai fazer? Vou pegar essa equação diferencial, vou aplicar a transformada de Laplace. Então, a notação de transformada de Laplace, L, colchetes e a função aqui, tá? Ou a equação, né? No caso da equação diferencial. Ao fazer isso, eu transformo a equação diferencial em uma equação algébrica e obtenho a solução. Então, eu tenho essas duas formas, tá? Ao obter a solução da equação algébrica, eu aplico a transformada de Laplace inversa e obtenho a solução da equação diferencial. Então, pode parecer que, por exemplo, aqui a gente utilizou apenas um passo, né? Saiu de equação diferencial para a sua solução. Mas vocês já viram que nem sempre esse único passo ele é tão simples assim. No caso da transformada de Laplace, nós teremos que utilizar a transformada e depois a transformada inversa. Além disso, resolver o sisteminha de equações algébricas. Mas, às vezes, nem sistema é, tá? Às vezes é uma equação algébrica apenas. Mas é um procedimento muito mais fácil de ser avaliado. Tá claro para vocês até aqui? Sim. Sim. Assim, professor. Beleza. Então, eu tenho a transformada de Laplace. O que é que essa transformada faz? Ela pega uma função, e aí normalmente essa função vai ser em função do tempo, e eu já explico o porquê. Nada impede de ser outras grandezas, tá? Mas tem uma limitação. Por isso que a gente está vendo essa metodologia por último, tá? Apesar da sua simplicidade, ela tem limitações. Eu vou falar também dessas limitações para vocês. Eu vou pegar essa função no tempo e aplicar a transformada de Laplace. Então, eu peguei a função que era de t e transformei em uma função no domínio S. Então, eu troquei de variável, tá? Então, veja que o f de t é um f minúsculo e o f de s é um f maiúsculo, certo? E isso ocorre através do seguinte procedimento. Eu vou pegar a minha função, multiplicar por exponencial de menos st e integrar de zero a infinito. Quando eu faço isso, nesse contexto aqui, S é uma constante. O que eu estou avaliando é a integral de t. Então, se eu souber resolver essa integral, e vocês vão ver que não teremos dificuldade em resolver essas integrais, eu consigo transformar uma função que antes era no tempo e passou a ser uma função no domínio S. Tudo bem, gente? Sim, não. Quando for integrar, vai tirar esse infinito, né, professor? Fazer um... Você vai aplicar. Você vai aplicar os limites, né, de integração, né, de zero a infinito. Aí eu já vou trazer uma observação para vocês. Não existe... Oi, Repetir, por gentileza. posso? Lucas, se eu quero pegar uma função e aplicar a transformada de Laplace, a única coisa que eu preciso fazer é pegar essa função, multiplicar por exponencial de menos st e integrar esse resultado de zero a infinito. O resultado dessa integral é a transformada de Laplace desta função. Eu vou fazer um exemplo com vocês já, para ficar mais claro isso, tá? Aí, eu pergunto a vocês. Existem integrais que, na hora que eu aplicar esse limite, ela pode não existir? Sim, por exemplo, se fazer a transformada de ordem de t, aí vai ser. Ah, talvez. Não, esse não é um bom exemplo, mas, por exemplo, se o limite daí, que a gente fazer depois da integral imprópria, der mais infinito ou menos infinito, essa função não existe, né? Esse valor não existe. Vai divergir, né? A gente fala que a integral diverge. Então, observe o que o Matheus falou. E eu vou refazer aqui a fala dele. Se eu pegar uma função
e aplicar essa metodologia, multiplicar por exponencial de menos st, fizer a integral, aplicar os limites aí apresentados, e essa integral não tiver um valor definido, tender a menos infinito ou a mais infinito, quer dizer que essa integral divergiu. Quer dizer que para aquela função, eu não tenho uma transformada de Laplace. Tá claro isso? Está claro, professor. Beleza. E aí, como uma outra observação. No momento que eu estou avaliando transformadas, não existe apenas transformada de Laplace, tá? Existe transformada de Fourier, existe a transformada Z, dentre outras transformadas. Cada transformada dessa, ela possui sua aplicabilidade. Para a gente aqui, as transformadas de Laplace e de Fourier, elas são as mais usuais. No caso da transformada de Fourier, ela é uma parte da transformada de Laplace. A transformada de Laplace, ela é mais abrangente. Então, por isso que a gente vai focar nela aqui na nossa disciplina. Mas o que a gente aprender para a transformada de Laplace pode ser expandido para as demais transformadas, tá? Então, lá em controle, vocês vão ver transformada de Laplace e transformada Z com uma frequência muito grande. Então, por favor, prestem muita atenção, tá certo? E eu já vou identificar para vocês por que a gente usa essas transformadas lá em controle. Pode falar, Matheus. Tem algum significado de uma função não ter uma transformada de Laplace? Não, é a limitação do método. Infelizmente, Ok. nem todas as funções possuem a integral definida, né? A integral que converge. Isso daqui, ó, que multiplica essa função de t, a gente chama de núcleo. Então, conforme eu falei para vocês, existem outras transformadas. A única coisa que as outras transformadas têm de diferente é o núcleo. Qual é a função que eu multiplico no interior da integral? E algumas mudam-se também os limites, tá? Por exemplo, a transformada de Fourier, o limite vai de menos infinito a mais infinito, ao invés de ser zero, de zero a infinito. Então, a gente tem a transformada de Laplace. Aí observe que a transformada de Laplace, ela nada mais é do que uma integração. Então, se a transformada de Laplace é uma integração, ela possui as propriedades de integrais. E as integrais, assim como as derivadas, por exemplo, são operadores lineares. O que isso quer dizer? O que é um operador linear? O operador da soma é a soma dos operadores? Essa é uma propriedade de um operador linear. Então, se eu tenho integral de A mais B, isso é a mesma coisa da integral de A mais a integral de B. Se eu tenho, por exemplo, a integral de uma constante vezes uma função, isso é a mesma coisa da constante vezes a integral daquela função. Então, a constante pode sair de dentro da integral, não é? Vejam que essas observações serão válidas aqui também para a transformada de Laplace. Então, assim como a integral e a derivada, a transformada de Laplace também são operadores lineares, né? É um operador linear. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Tudo bem. Beleza. Então, eu tenho aqui uma função. Essa função, ela entra nessa caixinha do operador da transformada de Laplace e é gerada uma nova função. Então, eu estou gerando uma nova função, mudando o domínio. Antes eu estava no domínio temporal e agora eu estou no domínio S, tá? Então, essa é a nova variável. É um tempo especial, por exemplo, tá? Considere-se aí uma mudança de variável simples. Então, a gente vai fazer um teste aqui. Eu vou tirar vocês aqui da apresentação e trazer para o F-Type, porque eu acho que a gente consegue fazer melhor aqui as avaliações, tá? Primeira coisa. Quando eu tenho uma função
Por exemplo, vou pegar aqui. Quando eu tenho uma função integral de 0 a infinito de g de t dt. Para que essa integral exista, veja que o limite superior ele tende a infinito. Então, isso é a mesma coisa que eu aplicar o limite depois da integração, não é? Sim. Não é a mesma coisa de eu integrar, por exemplo, de 0 a b e depois verificar o limite quando b tende a infinito. Se esse limite existe, quer dizer que a transformada, né, que essa integral, ela converge, quer dizer que essa integral ela possui um valor definido. Beleza. Então, a transformada de Laplace, na hora que eu aplico a transformada de Laplace a uma determinada função, eu estou gerando uma função f de s, que é a mesma coisa de pegar a integral de 0 a infinito, eu tenho o meu núcleo, multiplico pela minha função e depois aplico o limite. Para a gente treinar, a gente vai começar com uma função bem simples. E aí eu vou perguntando para vocês o passo a passo aqui, tá? Eu tenho, por exemplo, um f de t. Vou repetir esse procedimento. Então, peguei o f de t e vou substituir. Veja, f de t, vou fazer f de t igual a 1, por exemplo, uma constante. Qual é a transformada de Laplace de 1? Então, eu venho aqui, ó, e substituo f de t por 1. Vou deixar até em colchetes aqui, tá? Para ficar marcado, bem definido para vocês. Então, vou só repetir agora aqui essa segunda parte aqui, tá bom? Para a gente não ficar escrevendo muita coisa. E vou ocultar aqui esse 1, tá? 1 vezes exponencial de menos st vai dar o menos st. Qual é a integral disso daqui? Vamos resolver essa integral. O expoente, né? O expoente ele vai para o denominador aqui, o termo que acompanha o t. Então, eu vou aplicar aqui, tá? Vou deixar o limite. Depois a gente vai fazer a integração. Deixa eu só descer aqui para vocês acompanharem melhor. E vou aplicar essa integral. Então, conforme a Larissa falou, a menos exponencial de menos st sobre s. Eu só vou deixar aqui o menos aqui embaixo, só para facilitar, tá? Isso aplicado no intervalo de 0 até infinito. Concorda? Todo mundo está conseguindo acompanhar até aqui? De 0 a b, no caso, que a gente vai aplicar o limite aí. Então, vamos agora aplicar, né? No lugar de t, a gente vai substituir b e 0. Então, vou colocar até aqui na mesma linha, tá? E vou repetir aqui. Isso aqui seria o meu b. Deixa eu salvar aqui. Menos isso aqui que seria no ponto 0. Isso daqui a gente pode simplificar. Vamos avaliar primeiro essa parte, ó. Exponencial de menos s vezes 0 dividido por menos s. Fica como essa segunda parte? Fica menos 1 sobre menos s. Menos 1 sobre menos s. Eu posso depois tirar esse menos, né? Simplificar aqui, mas vou deixar desse jeito por enquanto. E aqui? Veja que a transformada só existe se a integral ela for definida, se a integral convergir. Então, vamos fazer uma análise de S também. S pode ser qualquer valor? Não. De cara, eu vejo que S não pode ser 0, por exemplo, porque vai aparecer um denominador aqui e teremos um problema. Nesse caso, tá? S pode ser negativo?
Não, Por que não? porque aí fica, esse expoente do óleo ficaria positivo e aí se tenderia infinito. Dividiria. Então, aqui ficaria menos, com menos um valor negativo, né? Então, por exemplo, menos 1 fica mais 1. Então, fica exponencial de b, por exemplo, se s fosse igual a menos 1. Na hora que eu colocasse b tendendo a infinito, esse termo iria para menos infinito por causa do valor aqui negativo. E essa integral não iria convergir. Então, S precisa ser positivo. Sendo S positivo, agora eu vou para a linha de baixo aqui, tá? Sendo S positivo, como é que fica esse termo quando B tende a infinito? Zero. 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 Então, a minha resposta ficaria apenas 1 sobre S, correto? Sim. Vou tirar aqui o sinal negativo. Então, a transformada de Laplace de 1 é 1 sobre S. Ficou claro para vocês? Ficou. Beleza. Professor, Oi. pode você saltar uma partezinha aí do E elevado a SB e tal? Daqui? Sim. Lucas, para que a integral ela seja convergente, ela precisa ter um valor definido. Ela não pode tender a infinito ou menos infinito. Então, b tende a infinito. Beleza. Se o resultado desse expoente da integral for positivo, o que acontece? Exponencial de infinito é infinito, não é? Então, infinito dividido por menos s continua sendo infinito, né? Menos infinito, no caso. Então, eu não posso fazer com que S seja negativo, porque esse aqui, senão o resultado desse expoente fica positivo. E aí eu não vou ter uma convergência. Então, veja que no momento em que eu fiz a transformada de Laplace da função f de t igual a 1, f de s ficou igual a 1 sobre s, para s maior do que zero. Essa é nossa condição. Tudo bem? Certo. Beleza. Então, vamos fazer aqui um outro caso. Só para a gente treinar um pouquinho essa parte, tá? Então, vamos agora tentar fazer f de t igual a t. Então, vou aplicar a mesma coisa. Aí eu vou querer a ajuda de vocês, tá? Quem é a integral de t exponencial de menos st? Fica menos t, olha de menos st, dividido por s menos olha de menos st sobre s ao quadrado. Dentro do limite, pelo que eu resolvi aqui no papel, ficaria menos t, olha de menos st sobre s, Menos t. olha de menos st, tudo dividido por s. Menos. Não é S ao quadrado, não? Eu Não vou sei, colocar aqui. eu não fiz no chão, né? Eu fiz no papel, passível de erro. E aí depois disso tem menos olha de st sobre s ao quadrado. No Shell tá assim também. Só que ele bota o Euler sobre o S em função. Como assim? Fica o Euler elevado a menos t, st sobre S fora. Aí ele bota o menos t menos 1 sobre o t. Ah, tá. Ele coloca em evidência aqui. Isso, é evidência. Tá. Mas é isso aí. Ok. Então, depois a gente confere aqui o resultado para ver se bate, tá? Eu já vou mostrar a vocês como é que a gente pode fazer essa conferência. Então, eu vou aplicar aqui isso tudo, né? Vou até colocar fora aqui, tá? Para ficar mais didático. De 0 a b, com b tendendo a infinito. Então,
Vamos lá fazer esse teste para ver se o resultado está coerente. Ok. Então, quando isso aqui for B, por favor, se acontecer algum erro de digitação aqui, me chame a atenção, tá? Então, B, B e B. E quando for zero, então fica essa mesma expressão. Aí já vou trocar o sinal aqui da segunda, tá? Já que era menos, né? Então, vai zerar. Até aqui tudo bem? Sim. Então tá. Então, esse termo aqui, como ele está sendo multiplicado por zero, vai desaparecer, tá? Então fica logo claro. E esse termo aqui vai ficar 1 sobre s ao quadrado. Observem, s pode ser igual a zero? Não. Não. Se s for negativo, essa integral ela converge ou diverge? Qual a integral? Esse resultado aqui, se s for negativo, esse resultado aqui diverge ou converge? Diverge. Diverge. Então, ó, s precisa ser maior do que zero, porque senão isso aqui vai tender para infinito. Logo, se s for maior do que zero, o que acontece com esses termos aqui? Pode falar, Se Laura. S maior. Vão para zero. Vão para zero. Se s for maior do que zero, o exponencial de menos infinito, né, tende a zero. Então, todos esses termos desaparecem. Logo, no nosso caso aqui, eu tenho que a transformada de Laplace de t, né, que é a nossa função, é 1 sobre s ao quadrado. Pode falar, Matheus. Então, veja que nos dois casos que a gente avaliou, s foi maior do que zero. Isso acontece sempre? Não, né? Foi apenas uma coincidência para os casos aqui avaliados. Então, agora vamos retornar à nossa apresentação. Todo mundo entendeu como é que funciona a transformada de Laplace? Sim. Então, eu coloquei aqui nos slides justamente o que a gente fez aqui na aula, tá? A transformada de Laplace de 1 e a sua resposta. Claro que aqui na aula a gente fez com o maior número de passos, tá? Então, para deixar bem claro como é o procedimento para encontrar essas transformadas de Laplace. Então, f de t era igual a 1, passou pelo operador transformado de Laplace e virou 1 sobre s. Já já vocês vão entender que, aparentemente, né, pelo menos aqui para a função 1, essa função ficou um pouquinho mais complexa. Mas para a grande maioria das funções, a gente diminui a complexidade. E o que é que a transformada de Laplace, a transformada de Fourier, ela faz, tá? Qual é o significado dessa transformada? Ela pega uma função e extrai dessa função a amplitude dela e a frequência. Isso fica muito claro quando a gente estiver avaliando a transformada das funções trigonométricas. Depois eu vou até passar para vocês um vídeo em que faz-se uma análise geométrica da transformada de Laplace. Só para vocês entenderem melhor, com mais clareza, o que ela significa fisicamente. Aí, por exemplo, eu perguntei para a Laura se ela avalia cromatografia, porque no estudo de cromatografia, ela avalia um sinal. E aquele sinal que é gerado, ele é gerado através de estudos da transformada, no caso lá dela, né, de Fourier, que é uma parte da transformada de Laplace. Então, se a gente consegue, por exemplo, determinar
a área abaixo da curva para verificar a concentração de um determinado componente. É através da utilização dessas transformadas. Então, às vezes, a gente utiliza uma técnica e a gente não sabe o que está por trás daquela técnica. E aí eu vou mostrar para vocês como é que fica um gráfico, por exemplo, antes e após a transformada de Laplace. E qual é a grande virtude desse método aqui, tá certo? Tudo bem até aí, gente? Tudo. Ok. Então, aqui, o segundo exemplo e o mesmo resultado que a gente encontrou, tá? Então, tanto para a função igual a 1, quanto para a função igual a t. Conforme a gente for trabalhando, essas funções elas irão se repetir. Então, será mesmo que eu tenho a necessidade de fazer essa integração todas as vezes? E aí, a gente já sabe, por exemplo, ó, a transformada de 1 é 1 sobre s. A transformada de t é 1 sobre s ao quadrado. Se eu tiver conhecimento disso, eu não vou precisar ficar repetindo esse método da transformada. Isso é muito bom quando a transformada existe, quando a integral ela é convergente. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, dois casos em que a integral ela não vai ser convergente. Então, se eu tiver um problema, imagine que eu estou resolvendo a equação diferencial e me deparei que eu preciso fazer a transformada de Laplace de 1 sobre t e a transformada de Laplace de t ao quadrado, eu vou conseguir resolver utilizando o método da transformada de Laplace? Não. Do jeito que está, não. Qual possibilidade eu tenho, já que a transformada dessas funções não existem? Como é que eu posso resolver o meu problema de forma aproximada? Como é que eu posso... Sério? Sério. Eu posso pegar e linearizar a minha função e aplicar a transformada na função linearizada. Lembra que a gente viu série de Taylor truncada lá no primeiro termo, no segundo termo? Então, a gente promoveu ali uma linearização, tá certo? Em alguns casos, eu vou ter funções bem complexas. Só que, na engenharia, o que é que a gente faz quando eu tenho um problema muito complexo? Divide em problemas menores ou aproxima? Glória a Deus. Então, eu vou pegar um problema complexo e dividir em problemas simples. Se eu conseguir fazer isto, eu vou resolver o meu problema total, né? Então, diante disso, surgem algumas propriedades de transformada de Laplace. Então, a primeira delas é a transformação linear. Então, assim como na integral de f mais g, por exemplo, é a integral de f mais a integral de g. A transformada de Laplace, como é uma integral, não pode ser diferente. A transformada de Laplace de f mais g é igual a transformada de Laplace de f mais a transformada de Laplace de g. Eu peguei um problema complexo e dividi em dois problemas mais simples. Continuando, se eu tenho a transformada de Laplace de uma constante vezes uma função, eu não preciso resolver isso tudo. Eu posso tirar a constante de dentro da transformada. Isso é válido tanto para a transformada direta. Veja que eu peguei f de t e transformei em 1 sobre s. Se eu perguntar para vocês qual é a transformada inversa de 1 sobre s? Se eu sei que a transformada de 1 é 1 sobre s, então essas propriedades elas são válidas tanto para a transformada na ordem direta quanto na ordem inversa. E isso vai nos auxiliar bastante, tá? Veja, vou até voltar lá para o início da nossa aula, onde eu tenho que aplicar a transformada de Laplace, resolver a equação algébrica e aplicar a transformada inversa. Então, eu preciso conhecer as propriedades tanto na ordem direta quanto na ordem inversa, tá? Então,
Por exemplo, se eu tenho a transformada de A mais BX mais CX ao quadrado, é a transformada, o A, B e C são constantes, né? É a transformada de 1 mais B transformada de X mais C transformada de X ao quadrado. Então, aqui, por exemplo, transformada de 1 sobre S. Transformada de X, 1 sobre S ao quadrado, né? X aqui representa o tempo, tá, gente? Ou uma variável qualquer, né? Não precisa ser T, a variável original. E eu vou aplicando assim as minhas análises. Mesma coisa, se eu quero fazer a transformada inversa de 8 sobre S menos 16 sobre S ao quadrado, é 8, Laplaciano aqui inverso de 1 sobre S, menos 16, Laplaciano inverso de 1 sobre S ao quadrado. Olhando esse segundo caso aqui, qual é a resposta no domínio temporal? 8 menos 16t. Então, ó, 8 vezes Laplaciano inverso de 1 sobre S é 1. Então, 8 vezes 1, 8. Menos 16, Laplaciano inverso de 1 sobre S ao quadrado, t. 8 menos 16t. Tá claro para todo mundo? Alguma dificuldade até o momento? Não, tranquilo. Tá claro, professor. Beleza. Então, imagine o seguinte, e isso a gente vai chegar lá na próxima aula. Aqui eu apliquei o Laplace sobre A mais B mais C. Imagine que ao invés de ser x ao quadrado, fosse a derivada segunda. Se ao invés de ser x, fosse a derivada primeira. Então, eu aplicaria a derivada sobre esse termo, sobre a derivada primeira e sobre a derivada segunda. E eu tenho propriedades que indicam qual é a transformada de Laplace de uma derivada. E vocês vão ver que é muito simples aplicar a transformada de Laplace sobre derivadas. Essa é a grande vantagem dessa metodologia. Qual é a desvantagem da metodologia? Normalmente, a transformada de Laplace, a transformada precisa existir. Primeira limitação. E aí, quando eu tenho, por exemplo, uma equação diferencial em que os coeficientes não são constantes, eu vou ter, por exemplo, x ao quadrado vezes a derivada terceira de x, tá? dx3, dt3, ó. Quando eu tenho x ao quadrado vezes a derivada terceira de x, e eu vou procurar qual é a transformada disso, eu não encontro. Então, a limitação de a transformada existir é que vai limitar o caso dos coeficientes serem constantes. Tá claro isso para vocês? Tá sim. Ok. Para que eu possa aplicar o método da transformada de Laplace, a transformada precisa existir. Se a integral não for definida, se ela não convergir, eu não consigo pegar e aplicar a transformada de Laplace. Concorda? Beleza. Então, por exemplo, eu sei que a transformada de uma derivada existe. Eu consigo avaliar isso. Eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas. Porém, se eu tiver uma constante vezes uma derivada, no momento em que eu aplicar a transformada, eu posso utilizar essa propriedade. Constante vezes uma função, eu tiro a constante e aplico a transformada só sobre a função. Se o termo que acompanha a derivada não for constante, eu posso utilizar essa propriedade? Não. Então, se eu tiver, por exemplo, seno de y vezes a derivada primeira de y, eu posso tirar o seno de y de dentro da transformada de Laplace no momento que eu aplicá-la? Quando eu faço isso, eu vou lá e me deparo com um problema. Existe a transformada de Laplace de seno de y vezes dy? E aí eu preciso verificar. Nesse caso, não existe. Então, o método não consegue avançar, porque a transformada não existe e eu não consigo continuar a fazer nada. Aí o que acontece? Ó, a gente fez os dois primeiros casos. 1 sobre t, e t. Então, a transformada de f de t é 1 sobre s. A transformada de t, 1 sobre s ao quadrado.
a gente vai se deparar com diversos casos. Então, eu vou aqui, eu peço até que vocês acessem o AVA, tá? Lá no AVA, eu vou liberar para vocês. No Shao tem, tá? Mas eu criei uma tabela para vocês também, um pouquinho mais completa que a do Shao. Uma tabela de transformada de Laplace. Então, tem lá, ó, aula 10, tabela de transformada de Laplace. Então, para a gente, a intenção da gente aqui não é ficar treinando integral, né? A gente já fez isso lá na disciplina de cálculo. O que eu quero é utilizar o método da transformada de Laplace para pegar e resolver as equações diferenciais. Então, quando vocês se depararem, por exemplo, o exponencial de menos AT, eu sei que a exponencial de menos AT é 1 sobre S mais A. Então, qual é o trabalho que eu tenho? Identificar qual é a função e a sua transformada. E depois o contrário, né? Identificar a transformada e a inversa, e assim sucessivamente. Alguns desses casos vão aparecer com uma frequência muito grande. Então, transformada de uma constante, transformada de t, exponenciais, senos e cossenos, tá? Então, eu coloquei alguns principais. A tabela está muito mais completa e eu peço que vocês a avaliem, tá certo? Então, um exemplo aqui, ó. Eu tenho transformada inversa de 5 sobre S elevado à quinta. E eu quero saber como é a função no espaço temporal. Então, eu pego e vou procurar na tabela. Será que existe já a solução para isso daqui? Eu posso pegar e utilizar as propriedades. Por exemplo, ó, 5 é uma constante, pode sair de dentro do Laplaciano. Então, agora eu só preciso encontrar na tabela quem é a transformada inversa de 1 sobre S elevado a 5. Então, anotem aí, transformada inversa de 1 sobre S elevado a 5. Olhando a tabela aqui. 1 sobre S elevado a 5. Qual caso aqui vocês utilizariam? O t elevado a n menos 1 dividido por n menos 1 fatorial, só que... Não, peraí, não. O de baixo, t elevado a n com n igual a 4. Que aí eu dividiria por n fatorial. Por causa do 4 fatorial. Pode ser. Pode ser tanto esse quanto esse daqui, né? Eu tenho duas opções. 1 sobre S elevado a 5, eu sei que vai ser t elevado a 4 sobre 4 fatorial, por exemplo. Não é? Todo mundo conseguiu enxergar? Sim. Pronto. Então vejam o nível de facilidade disso daqui, tá? Então, eu escolhi até aquela. Então eu sei que a transformada de Laplace de 5 sobre S elevado à quinta é 5 vezes t elevado a 5 menos 1, 5 menos 1 fatorial. Tá aí a transformada de Laplace. Em alguns momentos, a transformada, o valor que vai aparecer aqui dentro dos colchetes, ele vai ser um pouquinho maior. O que isso quer dizer? Vai ter vários termos aí dentro, tá? Depende muito do problema. Por exemplo, uma transformada inversa de uma equação diferencial de segunda ordem. Tem vários termos aí dentro para ser avaliado, mas se ela for não homogênea, mais termos ainda. Então, eu tenho que utilizar de alguns artifícios para simplificar. Esses artifícios matemáticos vocês já têm. Vocês já possuem conhecimento sobre eles. O primeiro deles é expansão em frações parciais. Por exemplo, se eu pegar essa transformada aqui, eu quero saber a transformada inversa de 1 sobre S menos 1, S mais 2, S mais 4. Se eu olhar nessa tabela, eu vou ter dificuldade de encontrar isso, né? Aqui tem até com 2 termos, com 3 já não tem. Então, como é que eu posso pegar e simplificar? Dividindo aquele problema. Então, vou pegar e vou falar, olha, expandindo em frações parciais, vocês lembram dessa metodologia aqui? Ou alguém tem dificuldade com isso? Eu tenho, por exemplo, uma função, e essa função ela tem um denominador complexo. Então, o que eu posso fazer? Falar que esta função é uma soma de funções com denominadores mais simples.
Então, A sobre S menos 1, B sobre S mais 2, C sobre S mais 4. Então, eu peguei as 3 partes e as dividi aqui. Até aí, tudo bem? Sim, não? Sim. Beleza. A única coisa que eu não sei aqui é quem é A, quem é B e quem é C. E eu preciso descobrir esses valores para que eu utilize aqui, tá? Veja que depois que eu descobrir quem é A, quem é B e quem é C, eu posso aplicar a transformada inversa nesse termo, depois nesse termo e depois nesse termo separadamente. Porque a propriedade de transformada, né, ela é um operador linear, me permite essa divisão. Então, vou fazer isso. Preciso encontrar A, B e C. A, B e C, até o momento eu não sei quem é, né? Pode ser que seja uma constante ou pode ser que seja uma função de S. Por exemplo, A pode ser S ao quadrado, tá? Só um chute aleatório. Então, vamos descobrir quem é A, B e C. Então, fazendo por frações parciais. Eu vou lá e multiplico, por exemplo, tudo, ambos os lados aqui, pelo meu denominador. Então, eu posso pegar e fazer a análise do mínimo múltiplo comum, não posso? Então, se eu pegar, por exemplo, S menos 1 dividido por S menos 1, S mais 2, S mais 4, sobra S mais 2 e S mais 4. Então, veja que eu multipliquei o numerador e denominador por S mais 2 e S mais 4. Isso não altera o resultado. Você concorda? Sim, professor. Então, eu fiz isso para todos os termos. Ó. No termo B, o que faltava? S menos 1 e o S mais 4. Então, multipliquei por S menos 1 e S mais 4, tanto o numerador quanto o denominador. Então, não alterei esse segundo termo. E o terceiro termo, o que faltava era o S menos 1 e o S mais 2. Multipliquei o numerador e o denominador. Ainda assim, não consigo encontrar os valores de A, B e C. Mas aqui eu observo o seguinte. Os denominadores em ambos os lados agora ficaram iguais. Isso me permite simplificar, não é? Eu posso simplificar o numerador de um lado com o numerador do outro. Você concorda com isso? Sim, professor. Bom, eu fiz isso, ó. 1 é igual a S mais 2, mais vezes S mais 4, mais B vezes S menos 1, mais, vezes S mais 4, mais C vezes S menos 1, vezes S mais 2. Como é que eu posso encontrar os valores de A, B e C? Existem diversas metodologias para isso. Eu posso montar um sistema para resolver, ou eu posso fazer uma análise aqui rápida para encontrar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Por exemplo, se eu fizer que S é um valor aleatório, né? Então, eu posso falar que em um determinado momento, S irá valer, por exemplo, 1. Se S vale 1, o que acontece com esses termos aqui? Zero. Eles eram. Eles zeram, né? O termo que acompanha B, o termo que acompanha C vai zerar. Então, vai ficar 1 é igual a A vezes 1 mais 3 vezes 1 mais 4. Então, eu consigo determinar o valor de A. Depois, se eu fizer, quando S for menos 2, vai zerar esse termo e vai zerar esse termo. Vai sobrar só B. Então, eu consigo determinar o valor de B. E depois, se S for igual a menos 4. Isso vai me permitir encontrar quem é A, quem é B e quem é C. Nesse caso, A, B e C foram valores constantes. Tá claro aqui para vocês? Alguém ficou com dúvida? Não, professor, tudo certo. Então, a gente encontrou os valores das constantes. Agora, basta aplicar as transformadas inversas. Como A, B e C? Antes eu não sabia. Agora eu sei. A, B e C são constantes, pode sair de dentro da transformada. Então, agora fica mais fácil eu encontrar qual é a transformada de 1 sobre S menos 1, quem é a transformada inversa de S mais 2, 1 sobre S mais 2, quem é a transformada inversa de 1 sobre S mais 4. E no momento em que eu encontro essas transformadas, ó, são todas exponenciais, vocês vão ver isso com uma frequência tão grande que vocês vão até decorar algumas transformadas mais recorrentes. Então, a transformada inversa disso tudo
é 1 sobre 15 exponencial de t menos 1 sexto exponencial de menos 2t, mais 1 sobre 10 exponencial de menos 4t. Vai chegar uma hora que vocês vão olhar para essa transformada dessa forma aqui e vocês já vão saber o resultado. Tá claro? Sim, professor. Sim. Beleza. Então, para a gente não perder o costume, nunca mais tinha passado atividade para vocês. Eu vou deixar essa atividadezinha aqui para vocês computarem a transformada inversa de cada um desses casos aqui, tá? São casos bem simples para vocês avaliarem, tá? Isso aqui vocês não gastam mais de 2 minutos para avaliar cada caso desse. Eu quero mostrar para vocês a aplicação da transformada de Laplace. Deixa eu abrir aqui o Orange aqui. Para quem não conhece, eu aconselho muito conhecer, tá? O Origin é um software de criação de gráficos, tá certo? Então, é a função principal dele. Então, pelo amor de Deus, o Excel é uma planilha, ele faz gráficos, mas não é a função principal do Excel. O Origin, ele tem uma capacidade melhor de criação de gráficos. Então, é uma ferramenta importante para conhecimento aqui da engenharia. Observe o seguinte, eu peguei uns dados aqui, tá? De uma pesquisa que a gente está desenvolvendo. E quando eu tenho esses dados eles vêm dessa forma aqui. Como é que eu posso pegar e nomear os dados da forma que está? Alguém tem noção do nome que eu dou para esse comportamento? Se tiver noção, sim. Se não, não tem problema também não. Só um chute, uma série. Não. Isso aqui são dados ruidosos. Então, eu tenho aqui algumas oscilações que não são características do processo. Então, observe o seguinte. Imagina que eu estou avaliando um controlador, tá? Eu vou lá e coloco um termopar no meu sistema. E na hora que eu estou lendo a temperatura do meu sistema, eu observo o gráfico toda dessa forma. Será mesmo que foi a temperatura que variou? Porque se foi a temperatura que variou, o meu controlador ele vai tomar uma ação. Então, ele vai ligar as serpentinas, as resistências, ou desligar as resistências, por exemplo. Ou aumentar o fluxo de vapor, ou diminuir o fluxo de vapor. Só que o que acontece? O meu termopar, ele está conectado a uma linha de energia. E essa linha de energia, ela tem variações. E em alguns momentos, essas variações de energia promovem essas mudanças de leitura no termopar. Então, eu tenho um gráfico ruidoso e que esse ruído ele pode causar uma interpretação ruim dos resultados e uma ação inadequada do controlador. Principalmente esse ponto aqui, ó. Olha o tamanho desses ruídos. Todo mundo entendeu o conceito até agora? Então, uma aplicação da transformada de Laplace, uma aplicação da transformada de Fourier, no caso aqui vai ser de Fourier, tá? Que é a transformada que está programada no Origin, é tirar esses ruídos. Então, se eu vier aqui no Origin, por exemplo, ó, vou pegar aqui o gráfico mesmo. Na aba Análises. E eu tenho aqui Signal Processing, tá vendo? Esse Signal Processing, ele tem várias metodologias de processamento de sinais. Uma delas é FFT. Então, eu vou utilizar a transformada de Fourier, Filter Fourier Transform. Eu vou utilizar a transformada de Fourier para pegar e fazer análise do meu gráfico. Então, eu vou pegar e vou utilizar aqui, tá? Só para vocês entenderem como é que o gráfico fica. Trouxe aqui para vocês. Então, tá aqui até um preview do gráfico. Veja que do jeito que está, eu ainda tenho um gráfico ruidoso.
mas eu posso utilizar, por exemplo, um threshold aqui, que são metodologias diferentes de transformar de Fourier, tá? Conforme vocês tiverem a necessidade, vocês vão utilizando. Eu vou aplicar. Então, acho que ele já criou aqui. Então, eu criei o mesmo gráfico, só que agora removendo os ruídos. Então, quando o meu controlador ele for funcionar, ele vai funcionar de um jeito mais adequado. Então, essa é uma aplicação bastante importante da transformada de Fourier e da transformada de Laplace na engenharia. Não é à toa que os controladores, eles são definidos, eles são programados utilizando a transformada de Laplace. Uma das justificativas para a utilização é essa filtragem de sinal. Ficou claro para vocês a aplicação? Pode falar, Lucas. Professor, o senhor pode repetir essa parte, porque eu não entendi muito bem, porque o senhor retirou o ruído, tudo bem, mas a oscilação aqui na função, ela não continua, tal, e isso não seria um problema para o equipamento, alguma coisa assim? Não, mas agora eu identifiquei qual oscilação ela realmente existe no meu processo. Eu excluí as oscilações que não eram significativas, que não eram do processo, que eram por conta de fontes externas. Entendi, isso aqui faz parte do processo de fato, né? Não Isso é nada isso problema. agora é o processo. Professor, mas equipamentos industriais, eles, por si só, esses ruídos, assim, eles realmente interferem na leitura de equipamentos industriais, porque Com certeza. geralmente é feito para grande escala, tal, então não sei até que ponto. Com certeza influencia. Não é à toa que os controladores eles são programados utilizando transformador de Laplace. Tá bom, tá certo. Quando você tem termopares instalados, os fios, os cabos utilizados nos termopares, eles são cabos especiais justamente para minimizar esses ruídos que ocorrem aí na leitura dos sinais. E mesmo assim, os ruídos ocorrem. Você tem que aprender a identificar os ruídos e limpar. O professor está mostrando, por exemplo, só uma variável, mas tem gráfico, quando você vai ler trades, que tem mais de uma variável. Aí, quando você limpa os ruídos, fica mais nítido, entendeu? Porque senão é como se você não conseguisse visualizar quando está uma perto da outra. Assim. Outra aplicação da transformada de Laplace. Isso aí vocês usam o tempo todo. Quando vocês vão tirar foto lá utilizando o iPhone 13 Plus Pro de vocês, e quando o iPhone tira marcas de espinha, blá, 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 aquele negócio todo. Então, o que é que o iPhone está fazendo ali? Ele está fazendo um filtro na sua foto. Nada mais é do que a aplicação da transformada de Laplace. Ou então, quando você pega um áudio e vai tirar o som do fundo do áudio. Transformada de Laplace, transformada de Fourier. Então, a gente tem uma aplicabilidade muito grande dessas funções, dessas transformadas aí na vida real, tá? Ó, é um programinha bem básico, tá? Mas eu acho que pode ajudar vocês aí, não só na minha disciplina, mas futuramente também. Então, eu vou deixar lá no Moodle. Ó, o Python, ele consegue pegar e analisar as transformadas de Laplace também. Então, do mesmo jeito que a gente fez ali manualmente, a gente pega e consegue utilizar o Python. Então, eu peguei e fiz um programinha aqui para mostrar para vocês, tá? O programinha consiste no seguinte, ó. Eu tenho uma biblioteca que permite trabalhar com símbolos, então eu posso utilizar S, T, F, só para deixar claro a utilização de letras, tá? De variáveis. Eu vou utilizar um NumPy, que como vocês sabem, permite utilizar funções matemáticas, o Matplotlib plotar gráficos, o Matplotlib inline permite plotar o gráfico na própria aba aqui, e o Pandas, tá? Para trabalhar com uma tabelinha aí para ficar organizado. Então eu falei, olha, T e S são os meus símbolos. Então tá aqui, ó. T e S são símbolos, tá? E
eu pedi para que ele printe de forma organizada esses símbolos. Então, tá aí a forma de printar T e S, e eu estou printando de forma organizada. Depois eu falei que A também é um símbolo, só que além de ser um símbolo, A é uma constante real e positiva. Então, A maior do que zero. Então, tipo uma constante exponencial de menos AT. A é maior do que zero. E eu falei que ômega é também um símbolo e ele é um número real. Então, ômega pode ser menos 1, mais 2 e assim sucessivamente. No próprio Python, utilizando aqui o SymPy, eu tenho a função transformada de Laplace já programada. Então, se eu utilizar, definir uma função, L de f. Se eu falar quem é f, ele vai retornar a transformada de Laplace. Então, eu estou aplicando a transformada de Laplace na função f, que inicialmente era avaliada em t, e vai retornar a função em função de s. Eu defini uma função, para não ficar toda hora escrevendo SymPy.Laplace transform. Eu vou lá e digito só L, ele já vai fazer esse comando aqui, não é isso? O que é que esse comando está fazendo? Qualquer função que eu der, ele vai transformar essa função que era no domínio temporal em um domínio de S. Ele vai aplicar a transformada de Laplace. Eu fiz tanto isso para a transformada direta, quanto para a transformada inversa. Então, a transformada inversa é a mesma coisa. Já tem a função programada lá. Então, para não ficar escrevendo isso daqui o tempo todo, eu coloquei, inverse Laplace transform. Eu vou dar a minha função. Essa função agora está no domínio S, e eu vou querer ela no domínio temporal. Então, eu tenho uma função que faz a transformada direta e a transformada inversa. Então, por exemplo, exponencial, senos e cossenos não estão programadas no Python originalmente, né? Então, eu já chamei o SymPy aqui, esp, quer dizer que é sim.esp, já é uma função, tá? E aí eu defini várias funções, 1, t exponencial de menos at, t exponencial de menos at, e assim sucessivamente. Então, eu fiz várias funções aqui. E eu quero saber, e eu plotei aqui, né? Functions, tem aqui 1, t exponencial de menos at, e assim sucessivamente. Veja que porque eu utilizei esse comando aqui, que permite trabalhar com símbolos, e escreve de forma organizada, ele escreveu aqui tipo um LaTeX aqui no próprio Python. Então eu falei, olha, f de s é a função L que eu defini aqui, função L, aplicada a f. Então, ele vai pegar, o f é isso daqui tudo. Ele vai pegar e vai fazer a transformada de cada uma dessas funções. Na hora que eu printo, tá aqui, a transformada de 1 sobre s, a transformada de t, 1 sobre s ao quadrado, e assim sucessivamente. Então, eu tenho um programinha que calcula transformadas de Laplace. Assim como esse mesmo programa já calcula as transformadas inversas, tá? Então, aparece aqui. Quando eu calculo a transformada inversa, aparece esse θ aqui, tá? Quem é esse θ? É uma função degrau unitário. Então, θ é igual a 1. Então, veja que aqui em cima tem 1, aqui em cima tem θ. Aqui em cima tem t, aqui tem t vezes θ. Então, θ é igual a 1. É a função degrau, tá? Então, vocês vão ouvir falar também bastante da função de Heaviside aí. Temos alguns controladores que funcionam dessa maneira, né? On-off. Então, eu ligo ou desligo. Ligo ou desligo. Então, o controlador funciona fornecendo degraus. Então, tá aí uma aplicação. Então, eu fiz uma tabelinha aqui, peguei esses resultados, né, em função de t e em função de s, e plotei tudo numa tabela. Então, eu fiz uma tabela de transformada de Laplace. Então, se eu quiser aumentar minha tabela, basta colocar mais funções lá e rodar o programa,